diz, assim como existe essa escala comparativa no ser humano aqui embaixo, da mesma maneira ele nos fala, transpondo isso para cima num plano abstrato espiritual, nos termos cabalísticos. Ken al derech ze mamash, exatamente assim, dessa mesma maneira, seguindo esse raciocínio, e bechinat chokhmato yitbarach, a gente pode aplicar em relação à sabedoria divina, o atributo de chokhmah superior, mas yuchal litpashet mimena, seja comparando aqui a chokhmah com a energia que é emitida pela alma para as forças inferiores. Em outras palavras, aquilo que pode se derivar e se propagar da Chokhmah. Leashpia litlabesh betachtonim kulam, com o intuito de transmitir e de se revestir, de ser investido nas faculdades inferiores, nos poderes inferiores mais baixos, todos eles, aquilo que pode ser derivado da Chokhmah, o que Ain é como nada, é um resíduo, é um resquício residual, insignificante, como nada, legabei bechinat pnim, ameyuchad bematzil baruchu, se comparado com o âmago, o interior da Chokhmah, do poder de Chokhmah, da forma que ele está unificado com o emanador, com Ma'atzil, ou seja, com a divindade, bendita seja, de Kol HaKamek Elo Hashiv, que tudo diante de Deus é considerado nada, é completamente nulo e insignificante. Então a Chokhmah, a essência da Chokhmah, conforme está unificada com Deus, é divindade infinita, ilimitada, está completamente, perfeitamente unificada com Deus, e num nível que todo o resto é nulo, insignificante se comparado com isso. Aquilo que é derivado da Chokhmah, aquilo que sai, se propaga da Chokhmah para ser investido nas forças inferiores, é alguma coisa mínima, residual, que elas possam captar, finitas. Ve'ashpa'ah lechol hanivraim kulam, a influência, o fluxo que é proveniente da Chokhmah para todas as outras criaturas, shehem ba'alei gvul vetachlit, que elas são finitas e limitadas, nechshevet yerida vetzimtzum keveyachol legabei ha'ma'atzil ein sof baruch hu. Isso é considerado um tremendo descenso, uma descida muito grande e uma contração, uma condensação, por assim dizer, em relação à força emanante de Deus infinita, bendito seja. Em outras palavras, para que essa luz e energia divina se revista em criaturas finitas e limitadas, mesmo nas sefirot posteriores de Atzilut, nas outras sefirot abaixo de Chokhmah, no plano de Atzilut, isso envolve, por assim dizer, isso é um descenso para Deus, isso essa manifestação, por assim dizer, obriga uma condensação, uma ocultação, por isso é considerado como uma descida, como algo, uma inferiorização. דרך משל, כמו שנחשבה ירידה וצמצום לשכל האדם המשכיל, המצומצם באיזה עשייה גשמית וחומרית ממש. Da mesma maneira, se a gente tomar como exemplo a descida ou a condensação que envolve algo, o intelecto do ser humano, que o intelecto tem um potencial de pensar, de refletir, de descobrir, etc. Mas quando toda essa capacidade é limitada, é restrita somente para a pessoa se concentrar em alguma coisa de ordem física, de ordem, um trabalho braçal, apenas no campo da ação, de alguma ação física ou material, então isso é uma condensação, uma descida muito grande para o intelecto com a sua capacidade. Ele poderia estar envolvido em coisas bem mais elevadas, e ao invés disso ele está envolvido aqui apenas com trabalhos braçais, com ações mecânicas. Então, o exemplo que ele está nos dando, ele nos descreve como o intelecto da pessoa é algo abstrato e espiritual que está unificado com a alma. Quando a pessoa precisa investir o seu intelecto em alguma coisa, como nós falamos, um trabalho braçal, uma coisa simplória, e ele pensa como fazer essa coisinha, como abrir, como enfim. Então isso é uma condensação, uma restrição, um ocultamento do poder, de todo o potencial do intelecto. Então,
Em outras palavras, ele está nos dizendo que existem dois níveis no intelecto. Existe o intelecto conforme ele é por si só, conforme ele está unificado com a alma da pessoa, com toda a sua capacitação, com tudo aquilo que ele pode captar e obter. E existe o intelecto quando ele desce aqui para esse mundo, nas atividades mundanas, nas atividades corriqueiras, nas atividades de ação prática, que então é um intelectozinho, que tem um envolvimento intelectual, mas mínimo, que é insignificante. E essa distância incomparável entre esses dois níveis, ele nos fala que isso também se assemelha à distância, ao incomparável que existe entre a alma e a ação prática. Quando a pessoa faz algo, pratica algo, há uma energia da alma investida, mas essa energia da alma que está presente naquela açãozinha é algo muito pequeno, é algo muito residual. Da mesma maneira ele nos diz, esse exemplo ele toma para nos explicar e ilustrar como acontece acima a diferença, a variação que existe entre Primiut, a Chokhmah, o lado mais profundo e essencial do atributo de Chokhmah, que está unificado com Deus, etc., em relação e comparação ao lado externo inferior da Chokhmah, que é de onde se deriva a energia que vai ser processada nos planos de baixo. Primiut, a Chokhmah, a parte profunda da Torá, da Chokhmah, é aquilo que está plenamente unificado com Deus, portanto infinito e ilimitado. E já a sua parte residual, sua parte externa inferior, é aquilo que pode descer para as criaturas inferiores e limitadas. E assim como todas as criaturas são consideradas insignificantes, nada, nulas, nulificadas em relação a Deus, da mesma forma, essa parte externa da Chokhmah, que desce para as criaturas, é considerada nada, nula em relação ao interior da Chokhmah. E voltando a Moshe Rabbeinu, que o Arizal falou que foi captado por Moshe Rabbeinu, apenas a parte residual e externa da Chokhmah, a parte superficial, o que ele pode captar em forma de captação de essência através do dom da profecia, que ele absorve de fato aquilo, é apenas aquela parte inferior da Chokhmah. Por isso, já que Moshe captou a essência, absorveu até esse nível inferior e externo da Chokhmah, por isso a Torá nos foi entregue através de Moshe, porque a Torá também vem desse nível. A Torá, conforme se encontra aqui para nós, apenas ilustrando, o Midrash nos diz que quando o Mashiach chegar, então vai se revelar a faceta mais profunda da Torá, a tal ponto que se fala que vai ser considerado que toda a Torá que se estudou até então como se fosse banalidades. Se não estivesse isso escrito no Midrash, a gente nem poderia dizer, mas se diz que vai se revelar a dimensão profunda e essencial da Torá, e tudo que a gente estudou de Torá então vai parecer uma coisa fútil, banal, em relação a como é a Torá na sua essência. Portanto, já que Moshe Rabbeinu captou até a parte inferior, residual, externa da Chokhmah, por isso foi dado por intermédio dele a Torá, porque a Torá também são resíduos, são resquícios da sabedoria suprema, Shehu novlot chokhmah shelemala, perush ma shenovel mimena veyored lemata, ou seja, aquilo que emana da Torá, aquilo que pode descer, capaz de descer e se revestir da Torá gashmiut shelanu, na Torá da forma física que é entendida por nós, ou seja, que a Torá está revestida em assuntos físicos, materiais. Sheikara betachlita ukiuma mitzvot lo ta'aseh ve'aseh bepoal u'maaseh mamash. E nessa dimensão, qual é o principal objetivo da Torá? Qual a finalidade da Torá? O que expressa a Torá? O cumprimento das mitzvot. A Torá vem nos transmitir os preceitos, esse é o principal objetivo da Torá. A principal finalidade dela é nos levar ao cumprimento dos preceitos proibitivos e dos preceitos positivos, ou seja, não transgredir as proibições que a Torá nos diz e cumprir e praticar aquilo que a Torá nos recomenda fazer, bepoal, u'maaseh mamash, fazendo isso na prática e de forma efetiva. Mas, como ele explicou acima, esse aspecto da ação, como nós falamos, a alma
do próprio ser humano, que está o poder e a energia da alma que está investida no campo da ação, isso é uma coisa mínima, uma coisa residual, uma coisa muito pequena em relação a todo o potencial da alma, se comparado com o que a alma investe na fala, ou mais ainda no pensamento, e muito mais ainda nas emoções ou no intelecto, aquilo que está investido na ação apenas é uma parte mínima, superficial, etc. Da mesma maneira, a Torá hoje em dia, para nós, ela se refere, nos remete à ação, ao cumprimento dos preceitos. Isso que está nos explicando o Alter Rebbe, que a exemplo daquilo que mencionamos, do lado externo residual, do lado inferior da Chokhmah, da sabedoria, que é isso que desce para os planos mais inferiores e baixos até o plano da ação. Assim também nós encontramos esse mesmo conceito, esse mesmo ponto está presente na analogia, aquilo que ele quer transmitir para nós, o exemplificado, o mesmo está presente também na Torá. Como nós falamos, o que ele traz no início da carta, que ele está explicando para nós também o sentido do versículo, o Teor Kassalmá, como a luz da Torá foi revestida por vestimentas que encobrem aqui. Então aqui a Torá, conforme ela está para nós aqui embaixo, o que é a Torá para nós aqui? É ação, ou o cumprimento das mitzvot, ou nos inspirar e nos motivar para a ação. Seja que no caso da Torá, como está para nós hoje em dia, a sabedoria suprema de Deus desceu para os planos inferiores para nos ensinar como agir, como proceder, para nos conduzir à ação. Apesar que, como nós falamos sempre, a ligação da energia da alma presente na ação com a própria alma é algo muito mais inferior se comparado com a energia presente na mentalidade, no intelecto, nos sentimentos, etc. Mas essa energia se faz presente também na ação. Ele nos fala, por enquanto, o que predomina no mundo, a energia divina que pode chegar até nós, essa energia que se encontra na Torá, que nos foi entregue através de Moshe, porque esse é o nível também que Moshe captou, apenas a parte, quando ele captou, chegou até a essência da parte exterior, da parte inferior da Chokhmah, que isso é aquilo que é chamado de Asiyah em Atzilut. Dentro do próprio mundo de Atzilut, isso é considerado a parte prática no Olam de Atzilut, ou seja, o revestimento, o investimento da energia da alma no campo da ação. Isso é o que é a Torá para nós hoje em dia, Kmamar, conforme dizem os nossos sábios, Hayom La'asotam, hoje é para ser feito. Ou seja, eles nos dizem que esse plano atual nosso, que a gente se encontra, Hayom, que é chamado de hoje, atualmente, é o momento da ação, de fazer e produzir Torá, através de ações, de realizações. Lemachar lekabel schara, mais tarde, no plano superior, vai ser a hora da gratificação, de ser recompensado, de captar a revelação do que é obtido a Torá, ter deleite nisso, mas hoje, qual a tônica desse mundo? Lá, sotam, ação, fazer, produzir. Begadol, Talmud, Shemevili Maaseh, e assim também estabeleceram os nossos sábios a superioridade do estudo, que a grandeza do estudo consiste em quê? Que ele conduz a prática, mais uma vez, ele leva ao Maaseh, ele conduz a ação. Toda a grandeza e superioridade do estudo consiste nisso, que ele leva e conduz a ação. Então aqui nós vemos mais uma vez a ênfase que o principal aqui é a ação, a tal ponto que nós encontramos um dito dos nossos sábios que afirmam: Ve'alomed shelo la'asot, aquele que estuda, mas com o intuito de não cumprir. Ou seja, o estudo, toda a grandeza do estudo consiste nisso, que ele leva e conduz à prática. Deus nos livre se não é isso que acontece. Ou uma pessoa que estuda não com o intuito e o objetivo de fazer aquilo que ele está aprendendo, de cumprir aquilo que ele está estudando, dizem os nossos sábios, seria melhor que a sua placenta tivesse se coberto, tivesse se virado e ele nem nascesse. Em outras palavras, a pessoa veio e nasceu esse mundo para estudar, aprender, para poder fazer e cumprir. A ênfase nesse mundo, a ênfase da Torá, nesse plano,
consiste em asiá, em ação, em realização. Por isso também nós encontramos nos escritos cabalísticos que nos dizem V'chol adam mochrach leitgalgel ad she'ekayem kol hatareg nazot bepoal mamash knodá me'arizal. É conhecido, é sabido em nome do Arizal, do cabalística Rabbi Yitzhak Luria, que toda pessoa precisa voltar em diversas encarnações, precisa se reencarnar quantas vezes necessário, até ela terminar de cumprir os 613 preceitos da Torá na prática. Então, se numa vida anterior ainda faltaram alguns preceitos, então a alma precisa retornar mais uma vez, se reencarnar para completar aqueles preceitos que faltaram e assim por diante. De tudo isso, de todas essas citações, nós vemos que o principal aspecto e finalidade da Torá aqui nesse mundo para nós hoje em dia é a ação, o cumprimento prático das mitzvot, a realização efetiva das mitzvot. Por isso, já que esse lado prático, assim como nós falamos, a energia da alma que está investida na ação prática é uma coisa ainda mínima, da mesma maneira também se fala sobre a Torá, que a Torá hoje em dia para nós, ela representa apenas novlot chokhmah shelemala, apenas resquícios residuais da sabedoria suprema, que é aquilo que está ligado à prática e à ação. Por isso, esse nível que foi captado e absorvido por Moshe Rabbeinu, quando sobre Moshe se diz, fala a Torá que Deus falou para ele, Verait et achorai, você verá, será permitido a você ver e contemplar apenas as minhas costas, entre aspas. Em outras palavras, que Moshe, com a sua visão, a visão dele que absorvia a essência, que captava a essência, porém ele teria acesso apenas a esse lado residual, esse lado mais externo, inferior, que isso está relacionado com a Torá hoje em dia para nós. Então, o Rebbe iniciou essa carta com aquele versículo, O Teor Kassalma, e na realidade, no final da carta, ele não traz uma explicação explícita para esse versículo. Então ele abriu a carta com esse versículo como se fosse explicá-lo, mas de forma explícita ele não explica aqui nessa carta. Nós encontramos nos escritos do seu neto, terceiro Rebbe de Chabad, o Rebbe Tzemach Tzedek, que ele nos fala que na realidade de toda essa introdução que o Alter Rebbe nos forneceu, com isso que ele estava querendo nos falar do nível mais inferior e externo da Chokhmah, que é chamado de resquícios residuais da Chokhmah Suprema, né? Em outras palavras, ele está querendo nos transmitir que isso seria a Salma, isso seria aquela roupagem, aquele vestuário que cobre e encobre a Torá hoje em dia. Ou seja, a Torá, na sua essência, é a Chokhmah transcendental, aquilo que é supra-racional. Por isso, os próprios motivos e razões das mitzvot que nós pensamos que entendemos é só a parte, nós só arranhamos a parte superficial. Portanto, a Torá que chega a nós hoje, ele nos explica que esse é o significado, ela está coberta e envolta numa roupagem, ela está envolvida por vestimentas que a encobrem. Isso seria a parte revelada da Torá que está disponível para nós hoje em dia. A parte profunda e essencial da Chokhmah, da sabedoria divina, que isso seriam os motivos das mitzvot que não foram revelados a nós. Isso se refere à Torá conforme está presente, não a Torá conforme nos foi dada, conforme ela desceu e foi dada às criaturas, mas a Torá conforme se encontra no Criador, na sabedoria e no conhecimento divino. Isso seria a verdadeira luz da Torá. Porém, ele nos fala, aqui, por mais que há roupagens e vestimentas, há embalagens que encobrem e ocultam sobre toda essa luz, porém essa luz está investida, essa luz está dentro. Ela pode estar oculta, encoberta, disfarçada, camuflada, mas essa luz essencial da Torá, essa luz transcendental, etc., divina, ela está presente na Torá, por mais que chega para nós, nesse plano, ou nesses dias, nesse momento, antes de Mashiach, ela chega embalada e revestida. Então aqui o que ele está querendo nos dizer, que em toda a Torá revelada a nós, por mais que ela lida com coisas físicas materiais, por mais que o objetivo da Torá aqui é o cumprimento prático das mitzvot, as ações práticas, porém, por trás disso, dentro disso,
de forma oculta e encoberta, se encontra essa luz essencial, essa luz transcendental. Isso seria o Primiut Torá, isso seria a parte mais profunda interior da Torá, conforme está unificada por completo com a essência divina. E isso tudo nós temos uma amostra hoje em dia, uma pequena amostra disso, através dos estudos místicos, mas tudo isso vai vir à tona e vai se revelar muito em breve com a chegada de Mashiach.